Olá, sejam bem-vindos aos Segredos dos Síndicos. Este é o podcast feito para você, que é síndico, síndica, gestor ou gestora condominial. Está procurando um podcast que traga dicas, informações e vá a fundo na sua área, na vida do condomínio, com muitas coisas legais para você colocar em prática, sem enrolação? Pois bem, você encontrou o podcast certo. Esse é o seu lugar. Eu sou o Milvon Júnior, comunicador e apresentador, e eu vou te guiar nessas conversas, nesses bate-papos com especialistas. Então segue a gente nas redes sociais e fica aí antenado, porque sempre vem novidade. E no episódio de hoje tem muita coisa especial. Olha, esse bate-papo vai ser especial. Você quer saber mais sobre segurança no condomínio, sobre metodologias? Você quer implementar algumas coisas assim que você já ouviu no ramo corporativo? Fica nesse episódio, porque esse episódio vai te ajudar exatamente nesses temas. Antes de eu apresentar, mostrar para você quem está aqui comigo, eu vou ler o currículo dessa pessoa. Acho que eu vou precisar, em produção, de uns 10 minutos para ler esse currículo agora. Mas vamos lá, presta atenção. Ó, ele viu o mundo a partir de um berço humilde. Desde cedo ele aprendeu a importância do trabalho duro e da responsabilidade. Aos 9 anos de idade, ele começou a trabalhar com seu pai como garçom em um restaurante. E foi lá que ele aprendeu lições valiosas sobre como atender os clientes com qualidade e respeito. Ao longo dos anos, continuou trabalhando na área de serviços, mas em 94, aos 18 anos, decidiu seguir um novo sonho na carreira pública e estadual. Construiu uma linda família com a sua esposa, tem 2 filhos, 2 netinhas lindas e, além disso, olha só, fez vários cursos na área de segurança pública, incluindo certificações internacionais pela SWAT, Israel e até a ONU. Também se especializou na área condominial e assumiu o papel de síndico. Talvez esse é o papel mais difícil dele até hoje na vida, viu? Em um prédio onde mora. E não para por aí, ele também é teólogo. Aí eu queria até perguntar depois para ele se ele virou teólogo para conseguir ter mais ajuda nessa questão condominial. Então, recebam com muito carinho e obrigado pela presença, Marco Silva. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. E espero que esse bate-papo aqui sirva de esclarecimento para muita gente que gosta e que pretende também ser síndico profissional. Com certeza vai ajudar, viu, Marcos? E eu acho que a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, inclusive eu aqui, a gente lê teu currículo, tua história, pô, super bacana, a forma como você aprendeu aí com seu pai lições valiosas que a gente carrega para a vida. Mas, cara, é impossível a gente olhar e ver o nome SWAT, Israel, ONU e pensar assim, como é que aconteceu? Como é que foi isso na tua história? Até se você quiser contar mais detalhes do que está escrito aqui, fica à vontade. Como é que foi esse lance aí de SWAT, Israel? O curso da SWAT eu fiz em 2003, né? E o curso de Israel eu fiz em São Paulo, foi em 2005. E além desse curso da ONU, eu tenho outros 37 cursos na área da segurança pública, né? Sou funcionário público, né? Atuo na segurança pública, então por isso que tenho todo esse currículo aí, né? Trabalhei já quase, hoje completa 30 anos, né? Que eu estou parabéns, inclusive. Obrigado, na segurança pública, e isso aí para mim é um presente estar aqui para poder comemorar isso aí com vocês aí. Legal, Marcos. E tendo essa visão de tantas certificações, de tanta experiência nessa área, a tua visão para a segurança no condomínio deve ser diferente. Então, a minha pergunta para você, qual a diferença que faz essa tua visão, essa tua experiência na segurança pública na hora de olhar a segurança do condomínio? Qual que é a diferença, assim? A diferença ela está baseada na técnica, né? E na experiência, como você disse. Então, quando você olha a questão de uma portaria, quando você olha a questão de um ronda, quando você olha os preceitos, quando você analisa todo tipo de comportamento voltado à segurança, a minha visão ela é um pouco mais crítica dos demais que não conhecem
essa área. Então, quando eu contrato uma empresa voltada nessa área de segurança, alguns quesitos que eu tenho, eu faço questão de indagar a supervisão, indagar quem são as pessoas que vão trabalhar, qual o tempo de experiência que ela tem, qual foi a formação. Então, as minhas perguntas, as minhas indagações, elas são mais técnicas, diferente de algumas outras pessoas que não se atentam a isso aí. Então, por isso que eu prezo no condomínio, principalmente ademais de outras situações, a questão da segurança. Entendi. E olhando de uma forma geral essa área de condomínios e com a tua experiência, claro, qual que você acha que é a principal falha ou quais são as principais, vamos ter no plural aqui, quais são as principais falhas assim, sem julgar, sem citar nome de condomínio e tudo mais, mas fala sério, quais são as grandes falhas hoje, de uma forma geral, dos condomínios quando a gente fala em segurança? Eu acho que a maior falha que tem dentro de um condomínio, seja qualquer tipo de empresa que for instalada no condomínio, é a questão da educação do condomínio a entender a segurança. Porque aquele que não faz a sua própria segurança não consegue oferecer segurança para ninguém. Uhum. Então, eu acho que o primordial é o condomínio entender a segurança que está sendo feita no condomínio dele. E com isso, o que é importante? O síndico realizar palestras, informar quais são os pontos vulneráveis e fechar todos esses pontos vulneráveis que existem no condomínio. Isso trazendo a própria empresa para poder dar palestras de segurança no condomínio. Ou seja, a informação ela tem que estar bem clara e bem transparente para que o condomínio possa entender cada vez mais a importância da segurança dentro do condomínio. Isso tem que ser feito constantemente. Não é fazer a cada 6 meses, mas a cada um mês, pelo menos, fazer uma palestra trazendo a realidade da segurança, como ela está, a eficiência, os problemas que tiveram e concernente a cadastro e outras coisas mais, como entregadores que vão, visitas. Ou seja, quanto mais informação os condôminos tiverem do serviço da segurança, melhor você vai ter dentro de um condomínio mais seguro. Uhum. Essa é a importância. Esse é um dos primórdios que deve ter. O condomínio ele tem que ter informação de como é feita a segurança dentro do condomínio. Isso é uma coisa doida, porque às vezes tem até um condomínio, todo mundo de repente mora no condomínio, até o próprio síndico, até o próprio gestor também condominial, mas às vezes ele fica pensando, não, meu condomínio tem que fazer isso, meu condomínio tem que colocar 70 rondas ali, meu condomínio tem que colocar arame, cerca, não sei o quê, e aí agora a tua resposta para mim como especialista na área é a consciência do condomínio. Você acha que existe muitos moradores que são inconscientes? Eu até aproveito para fazer uma junção dessa pergunta nesses fatos que pularam na mídia recentemente. Você falou até dos aplicativos. Sim. É uma falta de consciência quando esse cara fala, um morador fala, olha, você tem que subir aqui no meu apartamento, ou você tem que vir até mim. Aí a pessoa do aplicativo fala, não, eu não consigo ir, não pode. Você acha que também é uma falta de conscientização e não é só depende do morador, mas também do próprio condomínio de conscientizar esse cara? E até pergunto, como é que funciona isso normalmente em relação a aplicativo? Isso é realmente uma questão complicada mesmo nos condomínios? Sim, é uma questão complicada. Por quê? Todo aplicativo ele precisa de dados. Uhum. Mas a gente tem também a questão da LGPD. Tá. Então, assim, toda vez que você informa, né, você cita os seus dados para alguém, ele tem que estar num local seguro. Então, exemplo, se você tem qualquer tipo de aplicativo que você tem para poder fazer a entrada e liberação daquela pessoa, daquele visitante, daquele entregador, daquele prestador de serviço que tem no condomínio, o condomínio tem que cooperar. O que acontece na maioria das vezes? O condomínio ele não coopera, mas também não é informado de como deve ser feito. Entendi. Então, assim, o ser humano, ele aprende com a informação. Quando ele aprende com a informação e saber que aquela informação, ela é importante, ele vai, com certeza, ele vai adotar aquilo como um estilo de vida. Uhum. Quando a pessoa não é treinada, quando ela não é informada e é imposta para ela,
Aí ela vem o porquê. Por que que eu preciso fazer isso? E muitas vezes acontece que quando você fala o porquê que ele tem que fazer isso, e não é bem explicado, ele se nega. Então, por isso que muitos condomínios não têm ainda a sua base de dados completa. Entendi. Você pode perceber que tem condomínios que têm 200, 300, 400 unidades. E às vezes quando você vai pegar e você vai fazer um compliance, como a gente vai falar um pouco mais, que você vai fazer a base de dados, 60% às vezes não estão completos. Na sua grande maioria, os dados que estão ali não são inseridos corretamente e isso passa desapercebido. Então, quando chega lá, eu vou lá no apartamento do Milvon. Qual que é o bloco dele? Milvon do quê? Milvon Júnior, beleza, mas não tem o Júnior, tá? Milvon. Todo mundo te conhece no condomínio. O porteiro te conhece no condomínio, mas a base de dados, ele não te conhece. Aí tá lá só Milvon, mas beleza, Milvon do quê? E se tiver um outro Milvon? Como já aconteceu, aí chega uma correspondência importante para você. E se não tiver cadastrado certinho, corretamente, o que acontece? Essa correspondência pode ser extraviada ou pode ser perdida. Ou pode até ser entregue para uma outra pessoa. Tá. Então, o que acontece na maioria das vezes é o quê? Que precisa, toda a base de dados, elas tem que estar completa. E aí entra na questão da segurança, né? O porteiro, né, tem que ser bem treinado. Entendi. Depende dos dois lados. Dos dois lados. E isso cabe ao síndico, porque quando você vai no Código Civil, ou na própria convenção, ou no próprio regulamento, cabe ao síndico treinar. Entendi. E volto de novo nesse lance da mídia, Marcos. Não tá nem combinado, nem falei para você essa pergunta, mas não tem como, tá na minha cabeça aqui. Eu imagino um síndico assistindo um noticiário, vendo uma notícia daquelas até recentemente, né, de atirar na pessoa do aplicativo ou simplesmente ofender. E aí o síndico tá lá assistindo e fala, meu Deus, imagina se isso acontece aqui, não é meu? E aí a minha pergunta e se caso acontecesse isso com o Marcos, ou com o síndico que está assistindo agora, um gestor condominial, qual que é o procedimento quando você tem uma atitude dessa de um morador contra, né, de uma forma ofensiva a uma pessoa do aplicativo, um entregador? Qual que é a postura que tem que ser do síndico assim? A postura, ela tem que ser legal. Muitas vezes a gente quer resolver do nosso jeito, mas as leis estão aí para ser cumpridas. Então, a partir do momento que é algo que é interno no condomínio, seja um regulamento, uma convenção, está baseado em cima do síndico. A partir do momento que isso extrapolou, você tem as autoridades competentes. Seja chamar uma viatura, um 90, chamar um 53 da Guarda Municipal, você tem essa alternativa. Porque uma pessoa que está alterada dentro de um condomínio e o comportamento dela já passou dos limites daquilo que preza a convenção, daquilo que preza o regulamento, você tem que acionar os órgãos competentes. E muitas vezes as pessoas não acionam os órgãos competentes porque às vezes vai sofrer represálias e outras coisas mais, mas a lei, ela cabe para todo mundo. Então, as alternativas podem ser feitas. A partir do momento que a pessoa ela extrapolou os seus limites, você tem órgãos competentes para poder cuidar daquele tipo de comportamento. E sem churumelas, né? Você não tem problema com a pessoa, você tem problema com o comportamento. Sim. Tudo que diz, as pessoas confundem, né? O síndico, ele é um cargo que a pessoa ocupa. Então, assim, a pessoa que é cobrada, ela não está cobrando pela pessoa, está cobrando pelo cargo que ela está exercendo. Porque alguns moradores confiaram nele esse cargo para quê? Para ele representar o condomínio. Então, o que acontece? Já que ele está sendo o representante legal do condomínio, então ele tem que saber também quais são as medidas que precisam ser tomadas. Extrapolou, órgãos competentes. Entendi. E até aquele lance do treinamento que você disse, até a própria portaria, vendo uma atitude, um comportamento como esse, já poderia ter ligado também para uma viatura ou esse tipo de coisa. Sim, né? Sim. É o que eu sempre prezo. Aquele que detém o conhecimento detém o poder. Né? Já disse uma frase muito célebre. Aquele que detém o conhecimento detém o poder. Exatamente. Quando você contrata um serviço de portaria, né, seja em qualquer empresa ou qualquer estilo que você detém ali, que você contrata um cara
na sua visão de síndico, você contrata um cara totalmente experiente, um cara que vai resolver o seu problema a partir do momento que o problema chegar. Então, exemplo, na sua cabeça de síndico, o porteiro tá lá, ele vai saber ligar 190, ele vai saber ligar 153, ele vai saber ligar pro bombeiro, ele vai saber ligar pra uma ambulância, ele vai ter... Mas o que acontece na maioria das vezes? Eles ligam pro síndico. Meu Deus, me ajuda, síndico. Me ajuda. O que tá acontecendo? Me ajuda, né? Aconteceu um fato assim. Então, até ele passar esse relatório pro síndico acionar, às vezes já aconteceu o fato. Então, o marido já bateu na mulher, né? Uma pessoa já foi ferida. Então, assim, o que nós precisamos, né? E as empresas que vendem esse serviço, eles precisam treinar melhor os seus colaboradores para que eles possam, diante de uma situação daquilo que você está contratando, você ter a resposta plausível. Ou seja, tipo assim, o que o síndico quer ouvir? Olha, é o seguinte, está acontecendo um fato aqui no condomínio, eu já liguei 190, já liguei 153, já liguei bombeiro, eu estou só informando o senhor vai vir aqui para o condomínio? O síndico vai falar assim, beleza, tô indo aí. Fala para todo mundo que daqui a uns 20 minutos, ou 30 minutos, ou daqui a 5 minutos, estou aí. Seja ele morador ou seja um síndico profissional. Um protocolo você já resolve. Aí entra um outro detalhe que a gente vai tocar. Né? Sim. Então, senhor, não vou fazer spoiler não aqui. Mas, a gente falou, né, que você ia chegar ali, teu currículo aqui, até para uma galera da produção, já como a gente tem síndico aqui, brotou uma dúvida aqui, Sim. que eu vou trazer para você, já que você citou a portaria. Portaria remota. Pode ser uma baita dúvida para a galera que está assistindo a gente. Funciona bem? Qual que é a tua visão sobre essa facilidade, esse benefício? Eu tenho um ditado que diz o seguinte, né? Todo equipamento que é eficiente, que vai produzir uma segurança para o condomínio, é viável. O detalhe é o seguinte, você como síndico, você tem que fazer a leitura correta do condomínio que você está atuando. Porque a gente sabe que nós somos brasileiros, né? E nós gostamos do quê? De afetividade. Bom dia, boa tarde, tudo bem, como é que tá? Então, assim, dentro de uma pesquisa, até de consultoria que foi feita, alguns moradores de média e alta gostam realmente da portaria remota. Tem a sua segurança armada dentro dos condomínios, mas eles não gostam do contato físico. Entendi. Que praticidade ali. Que é praticidade. Por quê? Porque, na verdade, muitos deles têm escolta. Então, eles querem entrar rápido e sair rápido do condomínio. Entendi. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os condomínios menores geralmente, têm a portaria remota, é lógico, na questão de custo. E isso é viável também. Então, eu como síndico, eu tenho que analisar, né? Chamar uma assembleia e estar muito bem claro para a pessoa que você está contratando, explicar. Aí a gente vai batendo mais um ponto, informação. Sim. Toda vez que o condomínio ele tem a informação correta do produto que está entrando no condomínio, ele vai aceitar de boa. Quando ele não tem a informação correta e fica duvidosa, ele não aceita. Porque, na verdade, quem vai conviver realmente dentro do condomínio são os moradores. Quem vai fazer prática desse serviço são os moradores. Verdade. E se isso oferecer uma ótima resistência, uma ótima eficiência do serviço, eu não sou contrário a ter a portaria remota. Eu acho muito eficiente. É simplesmente o quê? Baseado em cima de informação. Quando você leva para o condomínio a eficiência do produto, você tem tranquilidade naquilo que você, posteriormente, você vai indagar o condomínio. Você vai chegar para ele e falar assim, aí, você está gostando? O que ele vai responder? Tá ótimo. Perfeito. Então, isso que é a diferença. A portaria remota, ela, é lógico, a gente tem que acompanhar a tecnologia, né? Eu acho que ela é eficiente. Eu acho que ela está mudando o conceito, né? Ainda demora muito, porque muitos ainda não conhecem a portaria remota. Eles não têm realmente o conhecimento a fundo da portaria remota e da sua importância. O que é necessário hoje? Informação. E você sabe um negócio engraçado que às vezes a gente acha que às vezes pode parecer a remota, né? Portaria é uma coisa distante, mas a minha primeira experiência com uma portaria remota foi num prédio de um familiar, onde eu toquei e a pessoa falou, aqui é o Milvão, não sei o que. A pessoa falou, Milvão! Aí eu falei, eita, mas quem que... Falei, aqui é o Fred. Aí eu falei, nossa, mas aonde você tá, Fred? Não tô aí. Mas como não tá aí?
Como é que você tá aí, Fred? Aí eu falei, caramba, é uma coisa doida, né? Que tem todo o monitoramento, tem Sim, todo. E eu acredito assim, acompanha uma coisa que tem acontecido nos nossos tempos, que é a mudança exponencial da tecnologia. sim. Então, é mais uma coisa aí para E facilitar. pegando um gancho, Hum, eu acho que é importante. Eu acho que é importante você conhecer a base, né? Leva o síndico, leva os seus conselheiros, pega os seus conselheiros, leva até a base legal. para conhecer o serviço. Senta ali, eu tenho certeza que a pessoa que está ali, ela vai ter o prazer, né, de informar, de passar as informações corretas de como funciona uma portaria remota. Uhum, Mas eu acho importante ter a informação. legal. Ter a informação de todos. Por quê? Porque, na verdade, quem representa além dos síndicos, são os conselheiros. Sim. E eles também devem ter esse conhecimento. Perfeito, informação é tudo. Ó, a gente já falou bastante sobre a tua área aí de segurança pública, segurança condominial, várias dicas super importantes. Mas uma coisa que a gente não trouxe à tona foi que você se tornou síndico. Sim, E por toda pessoa, toda pessoa que se torna síndico, e tem uma história, tem uma tem. história, tem um convite. Não é assim do nada que a pessoa tá lá sentada e fala, vou virar síndico. Então, como é que foi isso para você virar síndico? Até pergunto sempre brincando. Era teu sonho, Marcos, virar Não, síndico? não era sonho. Não era sonho ser síndico. Na verdade, assim, eu adquiri um imóvel, Uhum, né? Adquirimos um imóvel e quando nós fomos para a primeira assembleia, é, lá já tinha a administradora, já tinha o síndico e outros candidatos que queriam ser síndico. Naquele primeiro momento, eu queria fazer parte desse contexto, então me candidatei a conselheiro e fui conselheiro fiscal. Passados 6 meses, o síndico profissional que estava atuando, ele não ficou mais no condomínio por decisão dele, e aí foi eleito, foi sugerido um nome. E aí o meu nome foi citado para poder assumir o condomínio. E aí fomos para a Assembleia e tive uma votação unânime em uhum. representar o condomínio. Permaneci no condomínio onde eu moro, né, durante mais 3 gestões. E com isso fui pegando outro, aí fui fazendo curso, fui me aprimorando. Eu acredito que a maior dificuldade do síndico que está começando Hum, é porque para ele tudo é novidade. E se ele não tiver um corpo que já tem um pouco de experiência para poder conduzir, ele acaba destruindo o condomínio. Por quê? Porque tudo é base do quê? De conhecimento e uhum, experiência. Então, eu acho que a grande dificuldade que o síndico novo tem é não ouvir. Ele tem que ouvir. Quanto menos falar e mais ouvir os mais experientes e procurar os experientes para poder seguir a sua carreira. Se ele o quiser. uhum. Senão, ele já passa o bastão. Verdade. Mas, com o tempo, você vai tendo conhecimento, você vai entendendo o que significa uma convenção, um regulamento, as oportunidades, né? Aquelas oportunidades que são boas para o condomínio, aquelas oportunidades que chegam para você, que você olha e analisa que não são legais. Então, você tem que ter maturidade para isso tudo. Você tem que andar muito com o conselho, tem que andar junto. Você tem que ter um conselho que realmente eles acreditem no seu trabalho. Você não pode convencer, Uhum, né? O poder de convencimento, ele vem natural. sim. O que que acontece na maioria das vezes? Nós queremos convencer as pessoas que nós somos bons. E isso já começa errado. Porque a partir do seu trabalho, dia a dia, mês a mês, olhando ali a questão do principal, que é o quê? O bem do condomínio, e eu sempre pensei na questão de valorização. Eu sempre pensei, o melhor condomínio é aquele que você começa com o seu apartamento valendo X, Hum, né? E você termina o seu mandato com ele valendo um X e meio. Ele tem que valorizar. O condomínio precisa ser valorizado. uhum. O fruto do seu trabalho é quando você valoriza, né, a questão do condomínio. As pessoas olham e falam assim, meu condomínio é diferente. Ou quando as pessoas vão visitar o condomínio e falam assim, nossa, esse condomínio é diferente. Quem que é o síndico? Né? Mas como que ele fez isso aqui? Uhum. Então, tudo isso vem através do quê? Através de um trabalho dia a dia.
mês a mês, mas aprendendo a ouvir. Aprendendo a ouvir, a buscar conhecimento e experiências com aqueles que estão no mercado. Perfeito. Então, ó, você é síndico novo, síndica, né? Síndico de primeira viagem, a gente Sim. pode falar assim. Escutativa. O negócio é escutar mais, Escutar mais. aprender mais, até com os moradores. Até com os moradores. Eu tive uma prática de fazer reuniões mensais no condomínio. Por quê? Porque como nós representamos, você está como uma pessoa que está representando o condomínio. Você Uhum. representa um valor X de apartamento. Ou mesmo aqueles que são vazios, os apartamentos vazios. Você representa. E você tem que aprender a ouvir. Então, quando você coloca na mesa, né, os moradores, para eles passarem para você aquilo que você não está enxergando, isso mostra que você tem um ponto de humildade. Uhum. Primeiro ponto. Você não sabe tudo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, com as constâncias, né, de mês a mês, você começa a observar aquelas pessoas que realmente acreditam no seu trabalho. Porque no começo vem 20, depois vem 10, vem Uhum. 5, mas não compete você ver números, compete você fazer a sua parte, convocar a reunião e ver o que é melhor para o condomínio. Eu já fiz reuniões com 2 pessoas e fiz a pauta como se tivesse 100. Por quê? Porque, na verdade, assim, a gente não pode ver a quantidade, Sim. mas a gente tem que ver o comprometimento. Porque lá na frente vai fazer diferença. A pessoa falou, não, realmente ele esteve em todas as reuniões. Perfeito. E quando você percebe que a reunião, você faz a convocação, e você percebe que a reunião é mais a questão de desabafo, aí você também tem o poder de você, não vou continuar, porque não está legal. Uhum. Então, existem os caminhos legais. Os caminhos legais que eu sempre oriento é questão de e-mail. Formaliza por e-mail. Formalizar. Formaliza por e-mail. Esse negócio de ligação, só Whats. Eu acho que o WhatsApp, ele é uma ótima ferramenta, mas para quem tem uma equipe que te assessora, Tá, diretamente ela não é legal. entendi. Por quê? Porque a cabeça do síndico, ela gira 24 horas. Pensando na bomba d'água, né? Na caixa d'água, se o funcionário veio, se o funcionário não veio, se a limpeza foi feita. Então, pensa um monte de coisa. Então, quando você tem uma equipe que te assessora, nesse sentido, legal o WhatsApp. Uhum. Mas muitas vezes, quando o WhatsApp ele vem acompanhado do quê? De emoções. Né? Ele vai acompanhado de emoções. Então, você tem que ter a cabeça muito bem centrada para que você não caia nessa vala. Né? E as palavras se emocionando também. Sim, as palavras escritas, as palavras escritas são duras. E você não vê o tom da pessoa. Geralmente, você acha que ela tá gritando. Geralmente, já, né? quando eu tenho algum. Isso é uma dica, né? Como que eu faço? Geralmente, quando eu tenho algum condômino, ele tem algum tipo de problema, ou com a gestão, ou a questão pessoal, alguma coisa, o que eu faço? Eu procuro chamar ele, trazer o Código Civil, a convenção, regulamento, Código Penal, e vou trazendo. Por quê? E dependendo, eu trago até a Bíblia. Porque se for cristão, a gente já pega, já fala a linguagem. Teologia, ajuda aí. Porque na questão assim, porque o que acontece? A maioria das pessoas, elas não têm conhecimento de convenção, do regulamento e do Código Civil. Elas não têm esse conhecimento. Então, eu não trago para afrontar, eu trago para explicar. Entendi. Porque algumas coisas cabe à administradora, algumas coisas cabe ao jurídico, algumas coisas cabe ao síndico, algumas coisas cabe ao conselho. Uhum. Porque um exemplo, já aconteceu comigo. Exemplo, a pessoa questionar alguma coisa de finanças, eu coloquei o conselho e não fiquei na sala. Porque não é financeiro. Então, o conselho que explique. O conselho que está lá. Uhum. Porque se eu ficar na sala, é como se eu tivesse impondo alguma coisa ou ficasse ali de uma forma repressiva. Então, não, já que a pessoa tem questionamento, não tem problema. Fica ali o jurídico, fica ali o conselho e eles respondem o que eles quiserem. Entendi. Perfeito. Perfeito. Olha, que dica, Marcos. E aí eu puxo um pouco também agora, que é muito bom falar, você tem uma empresa que oferece serviço de consultoria, assessoria para condomínios. Sim. A grande questão é assim, você entrou na área do síndico, você virou síndico. Sim. O que você enxergou na área lá como síndico, como um gestor, que você falou, cara, eu tô vendo essa dor,
Eu preciso montar minha empresa. O que Sim. te levou a montar uma empresa para fazer essa assessoria e consultoria para condomínios? Antes de ser síndico, eu sou morador, Uhum, né? Então, assim, aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Aquilo que eu não quero para mim, também, a minha visão de síndico não é só de síndico profissional, é de morador. Então, exemplo, o meu maior prazer, como eu falei, é a questão do investimento. Quando a pessoa compra um apartamento, isso não é dito para ele. Mas eu sempre procuro falar na primeira reunião. Ela comprou um sonho. Ela foi lá, lutou, batalhou, comprou o seu imóvel. Esse é o primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto? O segundo ponto é quando ela vai receber a chave do seu imóvel. uhum. Só que a ansiedade de sair do aluguel e ir para o apartamento tem uma fase, uma lacuna, que é o quê? Construtora. Que muitas vezes ele só vai descobrir algumas coisas. É lógico, eu não vou falar mal de construtora, Uhum. porque tem alguns vícios que são, algumas coisas que são vícios, acontece, aparece depois. Mas a pessoa, ela recebe a chave como um sonho. E ela deposita toda a confiança dela numa pessoa que ela não conhece, que é o Uhum. síndico. Sim. E aí o que acontece? Aí começam a surgir os problemas. E aí, pensando como empresa, eu preciso dar uma resposta à altura. Eu não posso falar numa linguagem com uma construtora, com um engenheiro, de qualquer forma. Quando eu marco reunião com o engenheiro da construtora, eu tenho um engenheiro. Para falar a linguagem, a mesma Hum. linguagem. Não vai lá o síndico Não, achar que não, entende de tudo. não. Bomba d'água, a Não, engenharia. não, porque quando eu faço uma auditoria dentro do condomínio, eu trago um engenheiro Tá. para laudar todas as coisas que acontecem no condomínio. E aí eu Entendi. chamo o engenheiro, né, da construtora, para poder falarem numa linguagem técnica. É isso que tem que ser feito. Uhum. Se é na área jurídica, eu chamo o jurídico. Se é numa área de limpeza, aí eu tenho um pouco de conhecimento, né? Aí eu vou pro facility, isso aí é fácil, porque eu vou cobrar checklist, algumas outras coisas. Então, tudo que cabe a mim, eu procurei fazer o quê? Procurar de forma técnica. Entendi. Quando você tem a resposta, porque assim, o condômino, ele vai buscar uma informação, ou ele vai querer de você uma informação básica. Então você vai explicar de uma forma básica para que ele entenda. Mas quando você fala com as pessoas que são dotadas de responsabilidade, seja uma consultora, uma empresa terceirizada e que atua no condomínio, Uhum. né? Qualquer prestador de serviço, você tem que falar a linguagem técnica. Então, exemplo, vou pegar só um exemplo para você ver, para você entender a questão da valorização. Exemplo, quando quebra um portão, eu peço um laudo de quem está atuando no condomínio. Eu quero uma resposta técnica. Tá. Não é só ir lá e Não, consertar. não. Eu quero um laudo. Tá. Por quê? Porque esse laudo eu vou passar para os moradores. Porque através desse laudo, exemplo, se o portão está quebrando 3 vezes Tem alguma coisa aí. no mês, alguma coisa tem, alguma Tá. coisa está errada. Então, aí a gente vai partir para o segundo plano. Aí eu vou ouvir o técnico. Uhum. Eu não vou falar assim, eu preciso comprar um motor. Eu vou falar, o que você me sugere? Se ele não tiver a resposta, ele não é um bom prestador de serviço. Tá. Só que isso eu faço antes, na contratação. Uhum. Eu sempre falo para os prestadores de serviço que eu não abordo ou não enfatizo a venda, a pré-venda. Tá. Eu trabalho no pós. Uhum. Então, se a empresa tem 10 anos, eu falo, eu vou te cobrar pelos 10 anos. Tá. Se ela tem 30 anos, eu vou te cobrar pelos 30 Aquelas anos. que falam suporte total. Não, suporte total. Quero saber. Não, beleza, tudo bem. O suporte total, escreve aqui pra mim o que é o seu suporte total. Tá. Eu vou cobrar cada um deles. Só que quando eu cobro, né, eu analiso o contrato, eu faço rescisão de forma tranquila. Entendeu? Uhum. Procuro ouvir. Eu procuro sempre prestigiar quem está no condomínio. Tá. Se eu entro no condomínio e já tenho os prestadores de serviço, eu sento, converso e falo para ele, ó, essa aqui é a minha carteira de trabalho. É assim que eu trabalho. E você, como você trabalha? Entendi. Só que eu já fiz uma auditoria e já sei quais são as falhas. Uhum. Aí eu pergunto, quanto tempo você está no condomínio? Aí eu tô X tempo. Mas por que você não fez isso? Aí entra aquela questão profissional de ser. Tá. Não é só
estar síndico, né? Você tem que saber o que você está fazendo. Verdade. Por quê? Os moradores não têm esse conhecimento. Porque, exemplo, quando você fala de uma limpeza no condomínio, os moradores vão falar, tá limpo o meu bloco, beleza. Mas, exemplo, quando você olha de uma forma técnica, você olha de cima para baixo. Verdade. Você vai olhar a parede, você vai olhar a teia de aranha, você vai olhar corrimão, você vai ver um monte de coisa. E você vai cobrar da empresa. Sim. Aí, geralmente, você fala assim, como é que você quer? Eu falei, não, como é que eu quero não, como é que você faz? Essa é a pergunta. Entendeu? Você inverte a pergunta. Eu nunca respondo com resposta, eu sempre respondo com pergunta. Sábio isso, hein? Poucos fazem isso. E você falou aí, termos técnicos e tudo mais. Eu vi aqui na tua apresentação, nas nossas primeiras conversas, que você tem aqui, ó, mindset condominial, achei bem diferente. Essa análise SWOT, essa eu tenho bastante por causa do marketing. Sim. E entre outras que você coloca aqui, qual que é a relação desses termos assim tão usados na parte corporativa com a realidade do condomínio? Explica alguns pra gente, assim, a relação. Eu vou pegar um exemplo do compliance. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão de auditorias periódicas. Tá. Então, exemplo, quando eu vou para o condomínio, eu faço auditorias dependendo semanais, dependendo quinzenais e dependendo mensais. Então, assim, existem alguns pontos no condomínio que eles têm que ter um pouco mais de cautela, né? Eles precisam ser mais observados. Então, exemplo, eu vou lá e analiso que a jardinagem não está legal. Eu vou ver o contrato da jardinagem. Como ele oferece o serviço. Tá. E aí, baseado em cima daquilo que oferece, eu vou cobrar aquilo que realmente precisa ser feito. Quando você vai na questão da terceirizada, seja ela de limpeza, de portaria, eu vou analisar, né? E aí existem alguns pontos, né? Eu vou analisar as visitas periódicas que os supervisores fazem, como são divididos os supervisores, que tem o supervisor que cuida da parte do facilities e outra parte do operacional. Eu vou verificar se a empresa ela tem auditoria. Eu vou verificar se a empresa ela tem treinamento. Eu vou verificar se a empresa ela faz como é feita a implantação. Então, tudo isso eu vou analisar. Eu vou analisar a questão do uniforme. Eu vou analisar a questão de como ela apresentou ou vendeu o serviço. E eu vou cobrar em cima daquilo. Então, eu faço auditoria. Então, exemplo, eu analiso muito bem quando o supervisor vai. O supervisor vai só na portaria, se é um supervisor de facilities. Ele vai lá e conversa com o pessoal do facilities. Para quem não conhece o facilities, é a parte de limpeza. Né? Então, eu vou analisar como que ele conversa ou como ele cobra, né, a limpeza. Eu não cobro limpeza. Eu não chego no funcionário e falo, você está fazendo isso? Não, eu cobro a supervisão. E aí, qual que é a chave do negócio? Né? Aí eu vou contar a chave do negócio. Toda vez que você contrata alguém, né, qualquer prestador de serviço, qual que é o erro que mais se cometem? É você procurar, você faz o caminho errado. Você cobra da supervisão, você cobra do operacional, ou você liga pro dono da empresa, se você tem conhecimento. Não, cobre o comercial. Porque foi ele que te vendeu. Que prometeu. Então você chama o comercial primeiro e fala assim, olha, eu fiz uma auditoria aqui, eu queria que você andasse comigo no condomínio. Ó, esse ponto aqui não está correto. O que você vai fazer? Você me ofereceu no contrato esse valor aqui, pelo serviço que foi prestado, que precisa ser prestado. Então você conversa com o comercial. Conversando com o comercial, com certeza, ele vai resolver o seu problema. Por quê? Porque aí é um problema interno da empresa. Sim. Então, toda vez que você cobrar algum prestador, cobre o comercial. Que aí esse comercial que vai cobrar daquele jeito. Sim, porque vai mexer com ele. Vai mexer com ele. Vai mexer. Outro fato interessante, esse é do compliance. Outra coisa que eu falo é a questão que é o mindset, né? Qual estilo e mentalidade que eu trabalho? Eu tenho que fazer com que o conselho entenda o que eu estou pensando. O que eles esperam de mim?
Porque você participar de uma assembleia onde você tem 5 minutos para você vender o seu serviço é incompatível. É incompatível, não tem como. Você vai numa assembleia, para você participar de uma assembleia para ser eleito, 5 minutos não dá para você falar nada. Porque é isso que o pessoal faz, entendeu? Então, assim, eles precisam acreditar que aquilo que você está falando é enfático, é real. Então, é muito olho no olho, né? Como fala, o olho é a janela da alma, né? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então, assim, tudo que você fala tem que ter propriedade. Então, às vezes, quando você vai vender o seu serviço, né? Essa palavra vender serviço, eu não gosto muito de vender o serviço, mas é de você mostrar o seu trabalho. E as pessoas acreditarem, elas têm que realmente olhar nos seus olhos e ver que aquilo que você está falando é real. Lógico que tem intempéries no meio do caminho. Sim. Entendeu? Tem muita gente que não gosta de regulamento. Tem muita gente que não gosta daquilo que é certo. E aí você vai enfrentar problemas. Mas é legal, principalmente essa mindset condominial. Essa eu vou guardar comigo aqui. E claro, não tem como não trazer à tona a metodologia 5W2H. Eu falei, nossa, rapaz, funciona também na gestão do condomínio? Mas antes eu queria falar, se você explicasse o que é, para de repente quem ainda não conhece, e como ela influencia numa boa gestão no condomínio. Na verdade, o 5W2H você pode utilizar até para sua vida, né? Então, toda vez que você enxerga um problema ou que você tem uma ideia, você faz aquelas perguntinhas, né? Quem, o que, onde, quando, por quê, como e quanto. Então, assim, toda vez que você chega para resolver um problema, né? A gente chama de síndico resolvedor de problema, né? Eu acho que você é o Superman, né? Você faz parte dos Marvels, né? Peraí, deixa eu chamar o meu síndico. Ele vai resolver tudo. Se todo problema que você identificar, você fizer essas 7 perguntas, sentando com o seu conselho, ou até mais, você montar uma comissão. É que nem um exemplo. Eu preciso criar um parquinho, um playground. Ou preciso estender o playground. O que eu faço hoje? Tá? Qual que é a minha mentalidade? Eu chamo o 5W2H. Chamo o conselho e monto uma comissão. Uma comissão do parquinho. De mães. E aí eu falo assim, vem cá, senta aqui. O que você gostaria que tivesse no playground? Aí a pessoa fala, não, eu gostaria disso, gostaria disso aqui. Vamos fazer pesquisa? Você pode pesquisar? Aí vem o copyright. Fazer eles participarem. Sim. Quando se participa, se torna importante. Valoriza o que eu tenho. Vamos fazer uma brinquedoteca? Vamos fazer. Comissão da brinquedoteca. E chamo em assembleia. E aí monta-se a comissão da brinquedoteca. Vai ser doação? Vamos comprar? Vamos arrecadar recursos? Então, tudo que você faz no condomínio. Vamos melhorar a quadra de esportes. Quem pode melhorar a quadra de esportes são pessoas que gostam de jogar. E pessoas que entendem de engenharia. Até porque toda obra que você fizer no condomínio, ela tem que estar pautada em cima das NRs. E da ABNT. Não é simplesmente ir lá fazer uma quadra. Quero fazer uma quadra. Não. Até os brinquedos, né, do playground, ele tem que estar pautado em cima da ABNT. Porque senão vai trazer risco e problema para o condomínio. E quem que vai assumir esse risco? O síndico. Quer dizer, todo mundo quer, mas quem paga é o síndico. Todo mundo quer, mas quem paga é o síndico. Então, o que acontece? Eu posso fazer qualquer coisa. Posso, né? Posso todas as coisas que me fortalece. Mas inteligente é aquele síndico que chama para si algumas pessoas e embute também a responsabilidade. Divide a responsabilidade. Então, exemplo, eu quero fazer tal coisa no condomínio. Não tem problema. Pessoal, vocês querem fazer? Tem caixa? Não tenho caixa. O que nós vamos fazer? Vai fazer rateio? Como que vai ser esse rateio? Quanto tempo? Vai ser na conta do condomínio? Vai criar uma outra conta? Então, tudo isso entra no 5W2H. Perfeito. E aí você faz uma listagem de tudo isso aí, coloca em pesquisa, vai atrás, conseguiu todos os pontos? Consegui. Aí você chama de novo uma assembleia e é sim ou não. O não você já tem. Essa é clássica. O não você já tem. Aí o que cabe a você é
poder, não é o poder de convencimento. Uhum. É o poder de você fazer com que o condomínio seja valorizado por aquilo. Entendi. Porque o condomínio não foi feito para você morar, né? Foi feito para você dormir. É. Só dormir. Porque você não fica na sua casa. Você só vai para dormir. Verdade. Quem que fica no condomínio? Poucas pessoas ficam no condomínio. E essas poucas pessoas que ficam no condomínio, você tem que tratar elas com respeito. Assim como a pessoa que chega no condomínio, né? É que nem um exemplo. A limpeza que trabalha comigo, nos condomínios, não trabalha no mesmo horário. Não pode trabalhar no mesmo horário. Porque se você sai da sua casa às 6 horas da manhã e você vê o seu hall sujo, né? É lógico que tem o checklist. Quando você chegar às 8 horas, o hall vai estar sujo. É verdade. Então tem que ter uma diferenciação, uma diferença de horários. Uma pessoa entra mais. Encontrar limpinho. Encontrar limpo. Sabe por quê? Porque você paga o condomínio da mesma forma daquele cara que paga o dia, porque você vai só pra dormir. Verdade. Você só vai pra dormir. E o final de semana que você tem, você vai pra casa do parente. Condomínio é quase um hotel, então. Condomínio na verdade é um hotel, mas ele tem que ser 5 estrelas. Sim, perfeito. Ele tem que ser 5 estrelas. Você não pode ficar todo o tempo no condomínio, mas você tem que ver um jardim muito bem cuidado, você tem que ver uma limpeza, um elevador muito bem cuidado, você tem que ver todas as coisas funcionando. Porque você não fica. Você só vai chegar quando? Ou quando você vai na churrasqueira e você vê lá que tá sujo e não foi limpo, e aí você reclama, pô, nunca usei a churrasqueira e hoje tá sujo. Então, são essas pautas que precisam ser observadas pelos condôminos e também por aqueles profissionais que atuam nesse campo. Sim. E se for pensar, já que a gente falou uma visão de hotel, quem não tá lá sempre fica mais atento ainda aos detalhes, porque quem tá todo dia entende a rotina. Sim. Entende a rotina da galera da limpeza, sabe que tem gente lá que daqui a pouco vão limpar, mas o cara que só vai para se hospedar, ele quer ter esse tratamento. Então ele quer ser bem tratado na portaria, como um rei, né, como uma rainha. Tem um detalhe, eu fiz uma conta uma vez para uma pessoa e ela me pediu a consultoria. E eu falei assim, você paga R$1 milhão por cafezinho. Aí ela ficou olhando pra mim e falou assim, então eu já fiz a conta. Qual que é o grande problema? É o cafezinho das pessoas que trabalham. Não é que você não pode tomar café. A terceira idade pode tomar café. Só que, exemplo, 8 horas, você contrata o serviço para estar 8 horas. Geralmente ela chega a que horas? 5 para as 8. Começa a trabalhar 8h15, foram 15 minutos. Aí, 9h30, vou tomar um cafezinho. Já são mais 15 minutos, é meia hora. Aí, ela para 11 horas ou meio-dia. Aí ela para 15 minutos. Aí você tem 45 minutos. Aí, na hora de voltar das 13 horas ou meio-dia, aí ela tem mais uns 10 minutinhos. Aí, tem o café da tarde. E na hora de parar, ela não para no horário. Ela para antes. Porque ela precisa trocar, precisa pegar o ônibus, né? Não tô falando que todas fazem isso. Sim. Tô falando quem me contratou para poder fazer esse tipo de consultoria. E eu fui analisar e fiz a auditoria. Com isso, eu fiz as contas. Os funcionários que trabalhavam média de 20, que a gente troca, tem o sábado e domingo, né? Você tira 8 dias por mês, 22 dias. Os 22 trabalhavam 14. Caramba, 14 acúmulo das horas e com cafezinho. Aí eu multipliquei as horas por hora trabalhada. Nossa. Pelo tanto de funcionário que ela tinha, deu R$1 milhão. Ou seja, olha, qual que é o resultado, Marcos, dessa auditoria? Olha, que a sua equipe toma muito café e o café é caro. E o detalhe principal, quem oferece o café? Ainda tem a conta do café. Tem a conta do café. Quem paga o café é o condomínio. É o condomínio que paga o café. Café amargo, hein? O café é amargo. Só que, exemplo, parece uma coisa muito sutil. Mas ela é importante, porque às vezes o que acontece? Tanto a terceirizada quanto o condomínio, ele contrata o serviço para poder ser feito. Então precisa ser feito. Aí entra essa questão, por isso que eu falo da questão empresarial. De você analisar a questão empresarial. Sim. É importante para o condomínio. Com certeza. Você que está lá trabalhando, né, que você está ralando, está fazendo um monte de coisa, você quer o quê? Você quer que o seu condomínio ele cresça. Sim. Aí você descobre que
de um funcionário que trabalha 22, para trabalhar 22 dias, trabalha 14, em questão de horas. Entendeu? Uhum. Você vai cobrar de alguém. Sim. Você vai cobrar. Então, o seu condomínio, que vale um X, e poderia valer um pouquinho menos. Então, essa é a questão. Não estou falando que todas as empresas fazem Sim, isso. Eu estou entendi. falando, foi um caso à parte que ocorreu. Uhum. Porque estava ocorrendo muitas reclamações. E aí, me chamaram e eu fui fazer essa auditoria. Então, descobri isso. Porque eu comecei a observar. Porque eu fiquei no condomínio e comecei a observar. Peguei como base um condomínio. E aí, eu fui para outros locais, baseado em cima desse problema. Uhum. E aí constatei isso aí. Então, assim, às vezes é você ter um olho clínico, né? Ele vai ser amigável, mas ele vai ser clínico. Sim. A mão vai pesar quando precisa ser pesada. Sim. A mão vai afagar quando precisa ser afagada. Uhum. Ela vai elogiar? Vai elogiar. A boca vai elogiar, mas vai saber cobrar quando tem precisa ser cobrado. Sim. Tinha um chefe que ele falava, Milton, o diabo está nos detalhes. Sim. E você vê 1 milhão também. Sim. Estão nos detalhes. Tem uma frase que eu uso, assim, que eu uso bastante, que é a frase do Cortella, né? né? Que ele fala assim: faça o seu melhor na condição que você tem, quando você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Perfeito. Então, faça o seu melhor. Independente de como você tá, faça o seu melhor. É isso que você tem, esse recurso que tem, faça o seu melhor. É isso que você... É assim, faça o seu melhor. Procure fazer o seu melhor. Em qualquer área da sua vida, faça o seu melhor. Verdade, fazer sempre o seu melhor não falha. Sim, não falha. Não Perfeito. falha. Ele não falha. Sabe por quê? Você pode até ter críticas, mas as pessoas vão te respeitar porque ele fez o melhor que ele tinha naquele tempo, com aquele recurso que ele tinha. Perfeito, Marcos. A gente falou muito sobre benefício, facilidades, coisas que trazem muito conforto, até comodidade para o morador e por que não lembrar do gestor e do síndico. E uma das coisas que eu trago para você, já que a gente está falando de muitas coisas tecnológicas e coisas que estão aí em ascensão, é muito assunto hoje, principalmente na área do síndico e do gestor condominial, é a questão do mini mercado, que é uma facilidade. Você falou do cafezinho, às vezes você está em casa, acabou o cafezinho e agora? Sim. Vou ligar pro meu síndico. Não, você vai lá no mini mercado. Sim. O que você acha aí? Você inclusive me falou que teve uma experiência com a Smart Store. Fala pra gente como é que foi. Mas Smart Store eu implantei num condomínio, que eu atuava como síndico. Eles foram muito rápidos, né? Eles foram muito profissionais na questão da implantação. Respeitaram muito os pré-requisitos que a gente estava exigindo. E eu sempre, desde quando eu era síndico morador, eu sempre pensei no condomínio de uma forma diferente de que muitas pessoas pensam. Naquele tempo eu já pensava no mini mercado, até no meu condomínio. E eu fiz contato com a Smart, né? Eu fiz contato para eles poderem implantar. Por algumas questões da época do conselho, né, e de outras pessoas, não conseguimos implantar. Mas eu consegui implantar num outro condomínio. Eu acho que é fundamental. É fundamental. Traz um benefício tremendo para o condomínio. As pessoas, elas aderem muito bem. Porque você quer um resultado rápido, prático e eficiente. Então, quando você sai do seu apartamento de chinelo, bermuda, aí você já pensa no quê? Eu não vou gastar combustível para poder sair do condomínio. Não vou precisar levar as crianças, né, a esposa. E tem condomínio que é longe. E tem condomínio que é longe. E aí o que acontece? Eu já penso na distância, mas eu penso na praticidade. E aí, o que eu vejo? Você chegando no mini mercado, você encontrando aquilo que você precisa. Seja uma bebida, seja uma carne, seja um sorvete, seja qualquer coisa que for útil para você, né? A praticidade do condômino acaba valorizando o condomínio. Porque ele não vai querer. A primeira coisa que ele vai perguntar, se a casa é mudada, o condomínio, ele vai perguntar: tem mercado lá? É verdade. Tem mercado? Ou o mercado fica. Quanto tempo fica do condomínio? Aí ele já pensa, fala, pô, lá não tem mercado. Tá valendo menos, né? Vai valer menos. Verdade. Então, assim, eu acho que para o síndico, acho que abriu muita mentalidade do síndico nessa questão de abrir, ter mais coisas dentro do condomínio. Seja mercado. Eu sempre quis
que dentro do mercado tivesse, dentro do condomínio tivesse mercado, farmácia, né? Tivesse alguma coisa nesse sentido. Por quê? Para facilitar a vida do condomínio. Uma mini cidade. Uma mini cidade. É isso que o cara tem que pensar. Eu acho que até as construtoras deveriam pensar dessa forma. Uhum. Quando criasse um condomínio, criar o quê? Criar uma mini cidade. Legal. Pensa no condomínio. Eu quero que o cara não saia daqui. Tá. Legal. E para você que é síndico, gestor condominial, ó, fica a dica aqui do Marcos. Vai procurar aí um mini mercado, pesquisa a história, pesquisa o que tem de experiência no mercado e segue a dica do Marcos. Smart Store, mais de 1.500 unidades no Brasil e fora do Brasil, e toda a confiança que a marca como a Smart Store tem já há tantos anos no mercado, atuando bastante. Essa é a experiência do Marcos, mas pode também ser a tua experiência. Marcos, a última pergunta. A gente falou de segredos, eu acho que você já revelou muitos segredos Sim. aqui. Mas assim, papum, pro Marcos, síndico profissional, gestor condominial, desde síndico morador, qual que é o segredo do síndico Marcos para ser um síndico que todo síndico tem que ter, assim? Temos vários, o mundo inteiro dos síndicos está nos ouvindo. Qual o segredo do Marcos? É você não trabalhar por dinheiro. Primeiro ponto. Você não pensar no dinheiro. Porque o síndico não fica rico com o dinheiro que ele recebe do condomínio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tem uma frase que eu gosto de falar aqui. Você tem que analisar os pontos fortes e fracos. E procurar identificar as oportunidades de crescimento e evitar as ameaças. Ou seja, quando você se protege, né, de todo tipo de convite que é ruim, Uhum. que vai minar o seu caráter, isso pode te prejudicar bastante. Então não pense no dinheiro. Pense na valorização e na prestação do seu serviço para melhorar o condomínio e valorizar o condomínio. E valorizar as pessoas que te confiaram a ter esse cargo. Então não pense no dinheiro. Seja você. Né? Por isso que eu falo, né? Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Meu pai, de garçom. Né? Trabalhei com ele até ir para a vida pública. E eu acho que a maior lição que ele me deu é assim: aprenda a servir. Aprenda a servir. Aprenda a servir. E a gente tem, biblicamente falando, né, sobre a questão de Jesus. Uhum. Ele serviu. Se você aprender a servir, né, aprenda a servir. Independente se a pessoa gosta de você, se a pessoa não gosta de você, se ela vai te criticar ou não. Responda tudo que tiver que responder de forma educada, seja educado, seja mais ouvinte, né, tem a escutativa, né? Por quê? Porque se você tiver uma escutativa e você saber colocar as palavras na hora certa, com certeza as pessoas vão te respeitar. E é o segredo. Esse é o segredo. Sensacional, Marcos. Muito obrigado pela tua participação, por esse segredo, pela tua experiência. Tenho certeza que vai contribuir e ajudar muitos que nos ouviram agora. Mas antes de você se despedir e tudo mais, fala pra galera onde te encontra, se tem rede social, quem quer contratar o Marcos, sei lá, palestra no condomínio, não sei se você faz. Quem te ouviu aqui e quer ter contato contigo? Olha, geralmente eu ando meio contrário do que todo mundo faz. Né? As pessoas podem me achar pelo LinkedIn, as pessoas podem me achar pela rede social, pelo Instagram, mas geralmente em todos os condomínios, por incrível que pareça, eu sempre fui indicado. As pessoas, como eu cheguei aqui, eu não divulgo muito o meu trabalho, por quê? Porque eu não trabalho com muito condomínio. Tá. Talvez seja o segredo também. Eu não trabalho com 10, 15, 20 condomínios. Eu trabalho naquilo que eu posso oferecer o melhor de mim. Então você pode me achar pela rede social, eu vou deixar você me procurar aí. Beleza, não, Marcos Silva, a dica, Marcos Silva. Pode me procurar. Se você realmente está interessado, você procura aí, hein? Sim. As pessoas, eu costumo dizer que eu estou fazendo auditoria para 2 condomínios. As pessoas me procuraram. Eu fiquei sabendo de você assim, e aí a gente conversa, a gente senta, aí eu converso com o jurídico, converso com os moradores, Sim. E as pessoas vão me conhecendo. Então, eu acho que a melhor forma de você conseguir
uma abrangência no mercado é quando você é indicado. Verdade, perfeito. Quando as pessoas te indicam. Quem realmente precisa vai te encontrar. Vai me encontrar. Marcos, obrigado pela tua disponibilidade, pela tua forma de trazer assuntos às vezes tão sérios. Sim. E pela tua generosidade em participar aqui com a gente, em compartilhar a tua experiência. Espero que a gente, às vezes, para outros assuntos, também possa contar com você aqui. E o nosso podcast, O Segredo dos Síndicos, deseja também você aí muito, muito sucesso na sua jornada. Eu que agradeço, fico honrado, né, desse convite. Espero, lógico, voltar mais vezes com outros assuntos, mas eu fico extremamente honrado por tudo isso que vocês falaram, tudo que a gente conversou. E você aqui, o Segredo dos Síndicos, venha participar também. Você que é síndico, venha participar. O pessoal aqui é firmeza, é legal e te trata muito bem, viu? Vem aqui. Obrigado pela indicação. Obrigado, Marcos, novamente. E, pessoal, você que assistiu a gente até agora, síndico, síndica, gestor, gestora condominial, é isso mesmo. Eu sei que você já sabe, mas vale a pena falar de novo, repetir. Este podcast que vos fala é seu. Todas essas informações, dicas que o Marcos trouxe como especialista da área é para te ajudar de uma maneira direta, objetiva e sem enrolação, sem firula. Então, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast e fica ligado. Não é só esse episódio, tem mais episódios que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!